Imagina só viver em uma época onde guerras, desastres e até monstros assolam a Terra. E você é um garoto abandonado que teve seu corpo sacrificado em um pacto demoníaco para a prosperidade dessas terras. Mas agora que cresceu, vai em busca desses demônios para recuperar o que é seu. Fala pessoal, hoje no Distrito X vamos recapitular a história do anime Dororo. Bora pro vídeo. Em uma tarde chuvosa, uma mulher estava em trabalho de parto. A criança estava prestes a nascer a qualquer momento. O pai Kagemitsu Daigo aguarda do lado de fora, se lembrando dos acontecimentos de alguns dias atrás, onde ele foi a um lugar proibido, chamado Salão Infernal. Ao entrar no local, ele encontra um sacerdote que protegia aquele lugar, e avisa a Daigo que ao entrar naquele lugar, ele acabou de fazer uma escolha de renegar Buda e os deuses em favor dos demônios, e que com isso ele vai trilhar sua vida no caminho do mal, direto para o inferno. Daigo diz que já vivem no inferno, e que o caminho dos deuses nunca ajudou seu povo. Então Daigo ignora os avisos do sacerdote, e aceita qualquer consequência que tenha que pagar, desde que consiga o que quer. Então acerta um golpe fatal no velho antes que ele possa fugir. No chão, o sacerdote reconhece que esse mundo é mesmo um inferno, mas fica aliviado por sua morte chegar antes que ele perdesse toda sua fé em Buda. Antes de ir de Vasco, ele faz um último aviso ao homem, dizendo para não seguir o caminho dos demônios. Mas Daigo já estava decidido. Nesse momento, ao ficar sozinho com as estátuas demoníacas, ele se apresenta como Lord Kagemitsu Daigo e explica a atual situação de suas terras, que estavam sofrendo de fome, epidemias e vários desastres, causando dor e sofrimento a seu povo. Ele se oferece a fazer um pacto, dizendo que estava disposto a oferecer qualquer coisa para que suas terras tivessem prosperidade e um dia ele pudesse governar todo o Japão. De repente, um forte vento apaga as velas que haviam ali, e um raio atinge o templo e cria uma marca na testa de Daigo. Aquela era uma prova que os demônios tinham aceito sua proposta. De volta ao presente, o bebê finalmente nasce, mas no momento em que a criança vem ao mundo, o mesmo tipo de raio de antes atinge o local e o bebê. Logo em seguida, o homem vai ver o que houve, e ao pegar seu filho no colo, ele vê algo terrível. A parteira conta que o bebê está vivo, mas não tem membros, olhos, orelhas ou pele. Vendo aquela criança, Daigo começa a se alegrar, tendo certeza que o pacto foi aceito e aquele foi o preço que ele pagou aos demônios. Ele entrega a criança para a parteira e pede para que ela o afogue em um rio, e fala para a mulher que aquela criança nunca conseguiria sobreviver, mas eles podem ter outro filho para ser um herdeiro digno. Apesar da mulher implorar para ficar com seu filho, mesmo que seja só para ele perecer em seus braços, Daigo se recusa a permitir e tenta controlar a mulher. Quando então ele se depara com uma estátua de uma deusa sem a cabeça. E uma das parteiras então conta que a estátua tinha se quebrado no momento que o raio caiu, e que a deusa havia se sacrificado por alguma coisa. A outra parteira leva o bebê para o rio, mas antes de colocá-lo na água, a mulher sente que a criança desejava beber. Então ela coloca ele em um barco que estava perto e empurra para as correntezas do rio, deixando a criança à mercê do destino. Nesse momento, uma criatura aparece devorando a parteira. Porém, em seguida, aparece um padre cego dizendo que estava sentindo o fedor do mal. Ele carregava um instrumento de corda, que logo se transforma em uma espada que ele usa para derrotar a criatura com um único golpe. Ele vê no barco uma aura que não era humana, mas também não era demoníaca. Na verdade, tinha cheiro de maldição. Então o padre deixa que o barco siga seu caminho. Aquela era uma época difícil, e sempre haviam guerras sendo travadas em algum lugar, e vidas humanas valiam o mesmo que uma pedra no chão. Enquanto as terras de Daigo superavam a fome e estavam finalmente a caminho da prosperidade, aquela pequena criança fraca demais até mesmo para chorar, desaparecia silenciosamente no fluxo daquele rio. 16 anos depois, vemos um menino chamado Dororo. Era uma criança órfã que nos é apresentada como um ladrão que roubava para sobreviver.
Ele estava fugindo de um grupo de homens no qual havia roubado algumas mercadorias. Depois de um tempo de fuga, quando finalmente pensa que havia escapado, ele encontra um cachorrinho na beira do rio que estava com fome. Mas Dororo se recusa em alimentá-lo, dizendo que ele deveria aprender a encontrar a própria comida para não depender de ninguém. De repente, os caras de antes aparecem e pegam um cachorrinho de refém. E o menino, sem escolhas, decide se entregar. Ele leva uma surra como punição, mas não deixa barato, e joga uma pedra no rosto do líder, que faz o olho do cara sangrar, o que irrita o homem, e agora ele quer eliminar o garoto no rio. Porém, um dos caras vê um homem estranho com uma máscara de porcelana parado em cima da ponte. O líder dos caras pergunta se o cara quer arrumar problema, mas ele não estava olhando para eles. Ao longe, eles percebem algo boiando na água. A princípio parecia apenas lixo, mas revela ser um monstro gosmento que devora os homens um por um. Quando o monstro pega o garotinho, o cara mascarado tira um dos braços, revelando ser uma prótese que escondia as lâminas. Então, ele tira Dororo do perigo e atrai o bicho para a ponte. Então ele tira a outra prótese, ficando agora com 2 lâminas. Enquanto se esquiva dos ataques do monstro, ele sai cortando aquela ponte para fazer o monstro desabar com toda a estrutura em cima dele e se desfazer na água. Depois disso, Dororo ajuda o rapaz a pôr suas próteses de volta. E quando vai agradecer pela ajuda, o cara começa a tremer, deixando a máscara cair, revelando ser o filho deformado de Daigo que vimos antes. E após finalizar aquele demônio, sua pele retorna a seu corpo. Longe dali, ao mesmo tempo, um raio atinge o salão infernal, onde uma das estátuas demoníacas acabou de se partir ao meio. Um tempo se passa e Dororo decide acompanhar o rapaz em sua jornada. Naquela época, viajar significava arriscar sua vida. Você poderia ser facilmente roubado ou até mesmo se perder. Fora que lesões ou doenças poderiam facilmente ser fatais. Mas mesmo sabendo disso, o garotinho se sentia seguro perto daquele homem. Durante o caminho, Dororo enche o cara de perguntas em como ele conseguia ser tão forte, mesmo parecendo que não conseguia enxergar. O rapaz então parecia não escutar o garoto, e para em um rio para pescar um peixe com sua lâmina. O menino então se oferece a assar alguns peixes para o rapaz. Durante a noite ele faz uma fogueira para que os dois tenham uma refeição decente, e Dororo chega à conclusão que o rapaz realmente não consegue ver, e além disso, também não conseguia ouvir e nem falar. Porém, havia algo que ele podia ver desde que nasceu, e essa coisa era a alma. E a chave era a cor que ele via as almas, conseguindo assim diferenciar o bem do mal. Foi assim que ele sobreviveu durante todos esses anos na escuridão. E ele permitiu que o garotinho o acompanhasse sem atacá-lo, somente porque a cor de sua alma não indicava nenhum perigo. Essa alma não passou por ele como as outras. Ela permaneceu por um tempo, e essa foi a segunda alma a fazer isso. No dia seguinte, Dororo leva o rapaz para uma cidade onde havia alguns boatos de estar sofrendo ataques de um monstro que tocava um estranho sino. A fim de derrotá-lo e conseguirem algum dinheiro, os garotos partem para a vila. Chegando lá, eles são recebidos por Denkinshi, que era o imediato da chefe da vila. Ele oferece abrigo aos jovens e um ótimo pagamento caso eles eliminem a criatura. Durante a noite, enquanto se preparavam para dormir, a criatura entra no celeiro onde estavam e começa a tocar seu sino. Dororo se assusta e pede para que o rapaz elimine o monstro, mas ele se recusa em atacar, e a criatura então vai embora. Na manhã seguinte, Denkinshi leva os jovens para conhecer a chefe da vila, que era uma linda mulher chamada Bandai. Dororo fica encantado com a beleza da mulher. Ela se apresenta e parece conhecer o espadachim, que ao vê-la saca sua espada e fica preparado para atacar. Mas logo ele é impedido pelos aldeões, que acabam prendendo os jovens. No depósito, eles encontram o velho padre, que também havia sido preso pelos moradores daquela vila. Ele conta a Dororo que já viu o jovem espadachim antes, e explica que assim como ele não pode enxergar, mas que consegue ver as coisas com muito mais precisão. E foi por isso que ele acabou querendo atacar a mulher.
Eles são capazes de enxergar o interior das pessoas, e não o exterior. De repente, o rapaz e o monge sentem uma presença maligna. Algo tenta sair do que parecia ser um poço, mas é detido rapidamente pelo rapaz, que persegue o monstro. Acontece que o poço levava até a casa de Bandai, a chefe da vila, onde ela revela seu verdadeiro ser, um demônio monstruoso que parte para cima do rapaz. O velho diz que aquela criatura tinha a pior cor de todas, parecida com um vermelho sangue, e diz que aquilo não era um simples monstro, mas sim um demônio. O rapaz luta com o demônio e, mesmo sendo atingido em cheio no peito, consegue acertar a criatura nos olhos. Nesse momento, o Denkichi aparece, prendendo o espadachim numa rede, para assim deixar o demônio escapar. Mas o cara não estava para brincadeira, e persegue o demônio rumo à floresta. Enquanto isso, o sacerdote confronta Denkichi por alimentar o bicho com os viajantes, mas o homem diz que fazia isso para proteger a vila e as pessoas que viviam ali. Já na floresta, o demônio consegue imobilizar o rapaz no chão, ao jogar vários pedaços de bambu. Mas ele é distraído pelos sons do espírito de mais cedo. Essa foi a distração perfeita para o espadachim conseguir acertar a criatura em cheio, no meio da testa. A parte monstruosa se desfaz, mas Bandai se levanta dizendo que conhecia o rapaz e que não acredita que ele continua vivo, mas fala que não vai ser tão fácil assim pegar suas partes de volta. No momento em que ela revela sua verdadeira forma demoníaca, o rapaz que não estava para conversa acerta ela em cheio na cabeça, a eliminando de uma vez por todas. Então nessa hora descobrimos que o monstro que tocava o sino era o espírito do primeiro viajante que os aldeões haviam sacrificado, e que ele tinha voltado para punir as pessoas daquele lugar com o som de seu sino. Então, o espírito mostra a Dororo o local onde estavam enterrados os tesouros dos viajantes sacrificados, e os jovens partem daquele lugar, agora acompanhados do padre. Os três seguem viagem, até que o espadachim para desenhar seu nome na areia, e o velho sente com as mãos, identificando o nome Hyakimaru, e Dororo fica feliz por finalmente descobrir o nome do rapaz. De repente, no salão infernal, mais uma estátua se quebra ao meio, enquanto Hyakimaru começa a sentir dores pela primeira vez na vida. E então, vemos um flashback do passado, onde vemos Jukai, um ex-soldado cometendo diversas crueldades de guerra em nome de seu mestre. As guerras devastavam a terra durante décadas, e o solo vivia banhado de sangue, e os gritos de pavor dos sobreviventes já estavam impregnados na sua cabeça. Então um dia ele se cansou das maldades que fazia e resolveu se jogar de uma montanha, tirando a própria vida. Mas ele não conseguiu e acabou sendo levado para um país estrangeiro. Depois disso, ele aprendeu a construir próteses de membros corporais, e dali em diante, Jukai passou a vida se dedicando a ajudar as pessoas necessitadas, na companhia de seu único aprendiz, Kanami. Até que um dia o menino descobriu que o mestre havia tirado a vida de seu pai durante uma dessas guerras que ele tinha participado, e então abandona o homem. Nessa época de solidão, Jukai então encontra o bebê Hyakimaru em um rio e passa a criá-lo como se fosse seu filho. E quando o garoto cresce, o homem cria próteses de presente e ensina o garoto a se defender dos monstros, que pareciam ser atraídos por ele. E conforme ele vai crescendo, ele se torna capaz de enfrentar várias criaturas monstruosas sozinho. Certo dia, após derrotar um poderoso demônio, Hyakimaru começa a tremer, e a perna direita dele cresce em alguns segundos, sendo essa a primeira vez que ele conseguiu recuperar uma parte de seu corpo. Depois disso, Jukai então percebe que o garoto precisa seguir sua própria jornada, eliminando os monstros para assim recuperar todo o seu corpo. Em paralelo, descobrimos que Daigo havia tido outro filho chamado Tahomaru, que havia nascido saudável, e o homem depositava a esperança de ser seu sucessor. De volta ao presente, o sacerdote explica para Dororo que alguém deve ter feito algum pacto com demônios em troca do corpo do rapaz, e o menino fica indignado. Um tempo depois, os dois jovens se separam do velhote e chegam até uma aldeia onde conhecem Osushi,
uma bela jovem que era de família rica, que foi à falência após seu irmão partir para lutar em uma guerra, há 5 anos atrás. Mas mesmo virando uma andarilha, ela falava que não tinha perdido tudo, pois o que ela tinha realmente de valor era sua família, seu único irmão, o qual ela ainda aguardava o retorno até hoje. De repente, nessa hora, aparece um cara ferido, e Hyakimaru percebe uma aura vermelha de longe, e sai correndo. Dororo vai atrás dele, e os dois se deparam com um massacre. Quando do nada um homem de cabelos brancos tenta atacar Hyakimaru, porém o rapaz consegue se defender a tempo. O cara então conta que fez esse massacre porque a espada estava sedenta por sangue, já que aquela não era uma espada comum. Ela era uma espada amaldiçoada e estava viva. Então o homem volta a trocar golpes com Hyakimaru pela floresta, até chegar à beira de um penhasco, onde o rapaz se defende de um golpe letal com a prótese da perna, e depois disso, joga os 2 objetos para longe. Em seguida, o homem tenta fugir, se jogando do penhasco. Nessa hora, Dororo aparece e repara que a prótese da perna do espadachim não estava ali. Então ele vai atrás dela e encontra o objeto com a espada. Na intenção de jogar a arma fora, ele tenta tirar a espada da prótese, mas a espada acaba possuindo o garoto através do toque. Enquanto isso, longe dali, Ososhi encontra o cara de cabelo branco caído e o reconhece como seu irmão. Em seguida, Hyakimaru encontra sua prótese, mas Dororo e a espada haviam desaparecido. A espada guiava o menino até se encontrar com Hyakimaru. Na casa da moça, o irmão percebe a presença da espada e é atraído até lá, mesmo com a irmã implorando para que ele não fosse. Mas já era tarde demais, pois o rapaz já estava viciado na sensação de poder que a espada passava para ele. Enquanto isso, Hyakimaru luta com Dororo, que só se defendia, até que ele consegue derrubar a espada, tirando o menino de seu controle. Porém, o garoto fica exausto. Em seguida, o cara aparece pegando a espada, então os dois retornam a lutar. Eles trocam vários golpes, e nesse momento, Ososhi escuta sons de espada e vai até o local do combate, onde os dois ainda estavam duelando. Em um novo movimento do homem, o rapaz se defende com a prótese do outro braço e aproveita a abertura para desferir um ataque fatal no homem, que é eliminado na hora. A espada demoníaca então se quebra, enquanto Hyakimaru novamente recupera algo, suas orelhas, junto com sua audição, e as primeiras coisas que ele ouve são o som da chuva e o choro de alguém que havia acabado de perder tudo. Não demorou muito para que o som começasse a perturbar o rapaz. Na floresta, tudo o incomodava. O som dos animais, da fogueira e até a voz do menino. Parecia impossível focar a audição em uma única coisa. Para tentar ajudar, Dororo envolve um pano na cabeça de Hyakimaru, cobrindo suas orelhas para abafar o som, quando de repente o rapaz percebe um monstro se aproximando, uma criatura alada gigantesca, que logo começa a atacar o rapaz. Ele tenta revidar, mas sua audição estava atrapalhando muito, então ele acaba sendo atingido várias vezes. Quando parecia não ter mais jeito, o velho padre que estava por perto aparece e derrota a criatura com uma certa facilidade. No dia seguinte, enquanto Hyakimaru se recuperava da noite anterior, ele ouve a doce voz de uma mulher cantando ao longe. O rapaz então vai atrás dessa bela voz, que possuía uma aura branca e pura como a neve. Ao encontrá-la em um rio, a garota chamada Miu logo percebe que o rapaz não enxerga e também estava bastante ferido. Então decide levá-lo para sua casa, que era um templo quase todo destruído. Ao chegar lá, o velho explica que o rapaz está tendo dificuldades para se adaptar conforme recupera os sentidos. Enquanto eles tentavam abaixar a febre do rapaz, Miu apresenta as crianças que viviam com ela. A maioria tinha algum tipo de ferimento grave, onde haviam perdido alguma parte de seu corpo. Todas eram órfãs que perderam os pais na última guerra. E a garota explica que as poucas pessoas que sobraram no local estão se preparando para uma nova guerra que já está começando. Em seguida chega um garotinho chamado Takebo, que pede para que Miu vá descansar enquanto ele fica responsável em ajudar o rapaz ferido.
Depois, conversando com Dororo, o menino conta que Mio trabalha à noite servindo o exército Sakai, que irá atacar as terras de Daigo, e estavam vigilantes por causa do possível confronto. De repente, o velho diz que vai procurar algum caminho por onde eles possam evitar o campo de batalha. Nessa hora, longe dali, vemos que as coisas não estavam muito bem para o lado de Lord Daigo, pois suas terras começaram a sofrer com a seca e outros desastres ambientais, o que indica que seu pacto estava perdendo a força. De volta à casa dos órfãos, Mio havia acabado de chegar do trabalho, quando Hyakimaru fica apontando para a boca da garota e Dororo diz que acredita que ele quer que ela cante, pois a voz dela era o único som que trazia paz ao espadachim. Então, a moça volta a cantar para o rapaz. 赤い花摘んであの人にあげよあの人の髪にこの花さしてあげよ Nesse momento, o velho chega dizendo que tem boas notícias. Ele encontrou um lugar melhor e mais seguro para a garota viver com as crianças. O problema é que havia um demônio habitando o local. Ao escutar isso, Hyakimaru se levanta, indo direto até lá, mesmo estando completamente ferido. Então o velho decide acompanhar o rapaz. Enquanto isso, Mio diz que vai trabalhar ainda mais para eles poderem ter dinheiro para a mudança. Nesse caso, ela vai trabalhar também para o exército inimigo. Apesar de Takebo não concordar, por ser uma ideia bastante perigosa, em se envolver com os dois lados de um exército que estão prestes a travar uma guerra. Mas a garota já estava decidida. Dororo então tem a ideia de seguir a moça para garantir que ela fique em segurança. Um tempo depois, Hyakimaru e o velho padre chegam a um local onde o demônio estava abrindo um buraco no chão e se preparam para o confronto. Enquanto isso, Dororo descobre o terrível trabalho da garota. Ela se permitia ser agredida pelos guerreiros em troca do pouco dinheiro necessário para cuidar das crianças. Aquilo deixou o menino extremamente chocado. E quando ele estava voltando para casa, Dororo encontra Hyakimaru sendo carregado pelo ancião, com sua perna ensanguentada após ter sido arrancada pelo demônio. E vemos que em troca do membro arrancado, o garoto tinha ganhado o dom da fala. No outro dia, Mio retorna para casa com o corpo ferido e bastante cansada. Porém, ela está mais preocupada com o estado que se encontra Hyakimaru. E em vez de descansar, ela fica para ajudar e tratar os ferimentos do rapaz. Mais tarde, Dororo conversa com o garoto Takebo sobre se ele sabia do que se tratava o trabalho da irmã, mas o garoto dizia que só ficava em casa para cuidar dos pequenos e que eles confiavam em Mio para não morrerem de fome. E ele também diz que fizeram uma promessa, que um dia vão juntar dinheiro suficiente para terem seu próprio arrozal. E a garota não precisaria mais trabalhar tanto como ela trabalha. Enquanto isso, longe dali, na propriedade de Daigo, Tahomaru está revoltado por achar que os pais escondiam algo dele há muito tempo, e por conta de Daigo não deixá-lo participar da guerra. Então vemos que a mãe dos garotos sempre rezava para uma estátua sem cabeça, e parecia não dar muita atenção para seu segundo filho, o que deixava o garoto ainda mais rebelde. Voltando à casa dos órfãos, o velho padre se prepara para ir embora, mas antes de se despedir de Dororo, ele diz que tem notado uma mancha vermelha na aura do espadachim e pede para o garoto tomar cuidado, pois se o espadachim se deixar sucumbir ao ódio quando ele conseguir suas partes humanas de volta, talvez ele já não seja mais humano. No dia seguinte, Hyakimaru faz um apoio de madeira para a perna, e as crianças ficam impressionadas quando veem as lâminas nos seus braços pela primeira vez. Então levam o rapaz para mostrar para ele algumas espadas que encontraram no campo de batalha. Pouco tempo depois, o rapaz parte para enfrentar o demônio de novo. Enquanto isso, os homens de Daigo veem Mio saindo do acampamento rival e mandam um grupo de samurais atrás dela, acreditando se tratar de uma espiã. Hyakimaru estava lutando com o demônio, e dessa vez ele conseguiu lutar muito melhor do que antes. Além disso, Dororo tinha o seguido dessa vez para tentar impedi-lo, mas chegou tarde demais. O monstro tenta comer a perna do cara de novo, mas o rapaz colocou uma lâmina de uma das espadas na prótese e conseguiu finalmente finalizar a criatura. Ao derrotar a criatura,
a perna do rapaz se regenera, e enquanto estão voltando para casa, eles encontram um local em chamas, e ao chegarem, eles se deparam com uma cena terrível. Nesse momento, Hyakimaru estava consumido pelo ódio, e Dororo, ao ver aquilo, se lembra das palavras do ancião e tenta acalmar o amigo, mostrando que Miu tinha conseguido as sementes de arroz para começar sua tão sonhada plantação. O rapaz então se acalma e se despede, dando um último abraço em sua amada. Depois de enterrarem todos, eles seguem sua jornada, levando junto deles os grãos de arroz. E bom, pessoal, a primeira parte do nosso recap vai ficando por aqui. E se você gostou, deixe aí nos comentários se você quer que eu esteja trazendo a segunda parte desse anime. Bom, se você chegou até aqui, deixa o dedo no like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e os próximos animes que eu estiver trazendo por aqui. Bom, até a próxima!